conflitos que a gente acaba enfrentando e que podem causar problemas no nosso corpo físico. E hoje a gente vai falar sobre problemas da visão, principalmente cataratas. Bom dia, Maurício, seja bem-vindo aqui ao TNews. Sintomas das cataratas normalmente são desagradáveis, né? A pessoa começa a sentir a vista embaçada, começa a ficar preocupado. E o que isso pode ter a ver com alguma situação que a pessoa viveu segundo a reprogramação biológica? Bom dia. Bom dia, Valéria. Bom dia, Murilo. Bom dia, ouvintes da T. Bom dia, pessoal aí do Instagram. Um beijo para vocês. Valéria, vamos primeiro dividir o olho, né? Vamos dividir para a gente entender. Existem algumas estruturas nos olhos que são anteriores e existem algumas estruturas que são posteriores nos olhos, né? Se você pegar o olho para analisar. Vamos falar de algumas estruturas que estão na frente do olho. Por exemplo, a conjuntiva, que é aquela membrana vermelha em volta dos olhos. Você tem a córnea, que é essa película. Você tem o cristalino, né, que ele não é tão visível assim, mas ele estaria entre a córnea, né, e a região da pupila, ali um pouco atrás da pupila. Então, essas estruturas anteriores dos olhos, eles respondem a conflitos de choques visuais, né? E eles pertencem a um tecido embrionário, foram gerados por um folheto embrionário chamado ectoderma. Então, esses conflitos, esse folheto embrionário responde aos conflitos de separação. Então, quando você tem, a gente vai falar de catarata, mas antes de eu falar de catarata, para a gente entender, quando você tem uma conjuntivite, por exemplo, é um conflito leve, relativamente leve, de uma separação visual. Então, quando você perde alguém de vista, alguém importante para você, seja por morte, ou seja porque foi embora, seja um cachorrinho, seja um papagaio que você teve, qualquer coisa que seja. Às vezes o carro que o pai vendeu, você Às vezes, gostava. até o seu próprio carro que vendeu, ou que bateu e que destruiu, e você viu aquilo e você se separou dele. Desde que seja inesperado, então nós podemos entrar num quadro, por exemplo, de conjuntivite, tá? A córnea é a mesma coisa, só que a córnea já é um pouco mais forte. E aí nós temos, então, um pouco mais no meio do olho, na parte anterior, assim, né? Que se a gente pudesse dividir o olho. Nós temos, então, o cristalino, né? Que é, o próprio nome diz, ele tem que ser cristalino, para que a luz passe e chegue até a retina, que é o fundo do olho, que são outros tipos de conflito. Então, esse cristalino ele tem que deixar passar a luminosidade para chegar na retina, lá atrás do olho, para o filme da visão ser interpretado. Então, quando o cristalino começa a ficar opaco, então aí indica que nós estamos diante de um conflito realmente de repetição, conflitos que aconteceram várias vezes, que indicam separações visuais um pouco mais densas, fortes. Isso explicaria por que o idoso tem muita catarata. É isso que eu ia te perguntar. Normalmente as pessoas mais idosas é que... Quantas pessoas já perderam, né, Valéria? Esses idosos, né? Quantas pessoas já perderam? Como se fosse ficando armazenado, Maurício? Isso, são microtraumas e às vezes grandes traumas de perdas. É perda, né? Eu estava até brincando que ontem eu liguei para minha mãe falar com os meus pais e o meu pai teve minha mãe falou, seu pai está com catarata, tal, tudo, né? Uhum. E meu pai teve muitas perdas, como muitos idosos, né? Meu pai já está com 76 anos. Então, essa repetição, com licença. Essa repetição de perdas, ela faz com que realmente o cristalino ele vá se opacificando. E aí, desta forma, ele vai produzindo uma película densa que impede a filtração da imagem, né? A imagem, a luminosidade da imagem já não passa. E a pessoa, então, vai perdendo a visão e fica cega. Dentro do sentido biológico do corpo, que é bem arcaico, né? O sentido biológico é bem arcaico. Qual seria a vantagem de você estar cego? Porque, tecnicamente, se você parar para pensar, não tem vantagem nenhuma, né? Você fala assim, não, eu não quero ficar cego. Mas o corpo, ele age bem reptilianamente falando, porque é essa parte do cérebro que controla essas reações biológicas. Se você ficar cego, você não sofre mais de perder ninguém, né? Então, você não consegue mais ver. Você pode até perder, mas você não vai ver. Você não vai ter perde, essa sensação. mas você não vê. Uhum. E aí o choque passa a ser menor.
Porque essas pessoas, a gente percebe, usando agora um pouco do conceito dentro da reprogramação, que também tem bases na programação neurolinguística, as pessoas que têm muita catarata são pessoas que tiveram uma vida muito visual. Então, sofrem muito, sentem muitos impactos dos traumas e das separações pela visão. E isso passa a ser muito forte, muito intenso, tá? Então, esse como se diz, é a fisiopatologia dentro da visão da reprogramação, que tem bases na medicina germânica, na PNL, na biologia familiar, para a gente entender um pouquinho deste processo de catarata, que é intenso, que é um processo bastante intenso, principalmente quando você fica tendo releituras. E quase sempre a gente tem releituras, né, Murilo? Porque é difícil você passar por uma vida. Minha mãe tem uma frase muito interessante, né? Minha mãe, ela é poeta, né? Ela escreveu já durante a vida dela muitas poesias bonitas, e ela tem uma frase que eu acho muito interessante. Ela fala que viver é administrar perdas. Então, é o que a gente faz na vida, né? O ser humano, ele passa por várias dificuldades na vida, mas, sem dúvida, o trauma mais impressionante para o ser humano, que pega o ser humano muito inesperadamente e é difícil lidar, são as perdas. E essas perdas é independente, Maurício? É perda do meu trabalho, de pessoas mesmo, familiares? Isso é independente, essas perdas? Via de regra, só seria o seu trabalho, Murilo, se existisse alguma pessoa lá dentro, porque a gente fala que o olho ele tem muito a ver com relacionamentos. Relacionamentos. Então, se tivesse... Por isso que a Valéria citou o carro pode acontecer, pode, não vou dizer que não pode, mas... É um pouco mais difícil acontecer com a perda de um carro, porque normalmente o olho, o ectoderma, sente muito as perdas de relacionamento. Então, imagina que você tinha uma pessoa muito querida lá dentro. Aí sim, essa separação visual, se ela veio de forma inesperada, por exemplo, você recebeu um memorando, né? Nem memorando, como é que é? Telegrama dizendo que você está demitido, né? Porque normalmente as demissões... WhatsApp agora, então. Ou um WhatsApp mais moderno. Aí você perde teu emprego e ali você tem separação de pessoas queridas ali, que você gostava, aí sim, aí eu posso dizer para você que você pode entrar num conflito de cristalino, né? Que é o conflito que futuramente, as repetições de conflito, porque ninguém tem catarata, é muito difícil uma pessoa ter catarata num conflito só, tá? Isso é muito raro. O que acontece com a catarata, que é a opacificação do cristalino, é a sucessão de conflitos de separação. Por isso, volto a repetir, o idoso sofre mais com isso, ele passa mais uma certa idade, porque foram muitas separações durante a vida. Agora, também existem casos, Maurício, de criança que é dito, por exemplo, uso indiscriminado de colírio, medicamento, pancada, tabagismo. São as explicações convencionais que a gente tem. Como que a reprogramação biológica enxerga, por exemplo, uma criança de 2, 3 anos com catarata? É possível que essa criança tenha tido essa separação tão grande? Tem que olhar para esse histórico familiar? Sim. A gente não está aqui para desmerecer nenhuma teoria, né? Pode acontecer alguma coisa, alguma intoxicação, algum problema químico, sem dúvida. Mas, via de regra, a gente sempre gosta de partir e acredita que a influência maior seja do sistema nervoso central. Então, por isso, a gente entende essas relações da reprogramação. Então, para uma criança ter catarata, indica que já houve um trauma visual muito intenso já de cara. Dela mesmo ou que vem dos Boa pais? pergunta, Murilo. Às vezes veio da mãe, depende da idade da criança. A gente sabe que uma criança até 2 anos e meio, 3 anos de idade, ela tem muita ressonância com a mãe. Muita ressonância. Então, se essa mãe passou por uma separação intensa quando essa criança estava no ventre dela, e isso é bem comum, uma separação intensa, às vezes até do marido que abandonou ela, ou perdeu um pai quando estava grávida, isso passa a ser um problema seríssimo para a criança, e ela pode já desenvolver, nascer, e daqui a algum tempo já desenvolver a catarata. Pode até ser da criança também, porque os 2 sentidos de uma criança mais fortes é o olfato, pela ordem correta, e a visão. Né? Apesar que um bebê ainda não está com a visão aguçada, mas se você pegar uma criança de 2 anos, já sim. Então, aí, o que acontece? Ela pode realmente ter sofrido uma separação visual intensa, perdeu o pai num acidente, ou perdeu a mãe, mas a gente sempre olha, se chegar no consultório, alguém, uma criança com catarata, eu, sem dúvida, vou direto para os pais, é a minha primeira investigação, para depois eu tentar chegar na criança, né? E aí é aquele princípio, né? Quando a gente entende o conflito, o corpo entende o conflito, a biologia muda. Isso é clássico.
Então, muitas pessoas têm muita dificuldade de se curar das coisas. A gente não está prometendo nunca nada na vida milagroso. A gente não está desmerecendo nenhuma outra área de saúde. A reprogramação é uma área complementar, de grande eficácia para a gente entender a natureza dos conflitos. É só isso, tá? Nós atuamos em conjunto com tudo que existe no mundo. Então, o que acontece? Quando a criança chega ao consultório, a família chega trazendo uma criança, a gente parte sempre do mesmo princípio. O quanto seria interessante para o corpo entender esse conflito? Né? O quanto seria interessante? Faria alguma diferença entender o que eu estou passando? Porque se você perguntar para o pai, para a mãe, e muito menos para a criança, por que você tem catarata? Ele não sabe. Né? E saber, entender o corpo faz total diferença para a parte biológica. E é isso que a gente insiste e é assim que a gente trabalha no consultório. Além de ter outras ferramentas, né? Eu trabalho com técnicas de toque, a gente trabalha também com o processo da homeopatia, né? São processos que ajudam a complementar nisso tudo. Muito bem, Maurício. Muito obrigado pela Obrigado, sua Valéria. visita aqui ao TNews. A gente volta a conversar sobre um outro assunto na próxima semana. E se os ouvintes tiverem interesse em entrar em contato, eu gostaria que você deixasse o contato da Valente Cursos. É que tem gente perguntando aqui no Facebook, a gente não tinha visto, os ouvintes participando. Quem está assistindo aqui perguntando sobre os bebês, se esse conflito seria da mãe. Antes da gente ir embora, a Simone e a Adriana estão perguntando aqui. Perfeito. Acho que a gente já respondeu, né? Que pode ser sim, Adriana e Simone, né? Pode ser sim. A criança com catarata ou até qualquer outra programa biológico, tá? Conhecido como doença. Vamos olhar para a mãe, vamos olhar para a família, porque a criança até 2 anos e meio está muito em ressonância com essa mãe. Agora, o telefone da Valente, página é Valente Cursos, né? facebook.com/Valente Cursos. Obrigado, Valéria. A página lá, onde você vai encontrar várias informações, os vídeos, inscrições para o curso em São Paulo, capital, com meu amigo Everton, que está aí nos assistindo. Grande abraço, Tom. Lá em São Paulo, agora dia 29, começa mais uma turma de reprogramação, São Paulo, capital, tá bom? Se você tiver interesse, lá no site tem todo esse material para você fazer inscrição, conhecer nossa página, valentecursos.com.br. O nosso telefone fixo é o 3038-8800 ou o celular, o 9119-2050, falar com a secretária Tatiane, pessoal. Muito obrigado, Valéria, muito obrigado, Murilo, muito obrigado, pessoal aí do Insta, do Face, obrigado pela presença. Agora são 7h44, nós vamos a um breve intervalo e falamos para você da Habita Bem Brasil em Toledo, no alto da Avenida Maripá. Sair daqui para cá.